Boa noite para você ligado em mais uma edição do Conectamente pela CDL-FM. Nós estamos de volta com o Conectamente para compartilhar com você que gosta de empreender, para você que já empreende, para você que acha o tema interessante e quer entender um pouco mais. Nosso programa tem essa função. Por isso nós trazemos para conversar com você pessoas que têm uma visão privilegiada do seu negócio, do mundo de negócios e do mundo, aquele que nós somos obrigados a viver da melhor maneira possível. Obrigados a viver, a gente vive de qualquer jeito, mas somos obrigados a fazer da melhor maneira possível. Por isso, Fernando Cardoso, que é o titular desse programa, vai apresentar o nosso convidado de hoje. Diga lá. Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Hoje aqui no nosso programa, Paulo, uma das maiores empresas do mundo, que começou como uma fábrica de papel e hoje tem levado as redes 5G até a Lua, em conjunto com a NASA. E tem uma fera, né, Paulo, que sempre vai conversar com a gente e vai falar para onde que esse mundo está caminhando. Apresenta ele aí, Paulo. Bom, quem está com a gente na outra ponta da linha é Felipe Garcia, que é Head, diretor de marketing da Nokia Brasil e Cone Sul, e vai falar dessa história, de como é que uma empresa que começa conversando sobre celulose fala em chip colocado na Lua. É uma loucura essa conversa. Felipe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Conectamente. É um prazer te receber aqui. Salve, salve! Bom dia a todos, bom dia, Fernando, bom dia, Paulo. Uma alegria estar aqui com vocês para começar essa semana, esse dia, e falar um pouco mais da Nokia. Como vocês comentaram, a Nokia começou fabricando papel. Uma curiosidade, nesse ano nós completamos 160 anos, iniciando lá em 1865, primeiro com papel, depois fabricando borracha, pneus, galochas, cabos, produtos eletrônicos, até chegar aos famosos aparelhos celulares, né, que todo mundo fala, o Nokia tijolão, que dominou os anos 90 e anos 2000, mas desde 2014 que nós não fabricamos mais celulares. Importante comentar isso. Nós fabricávamos celulares, fabricávamos rede, continuamos com redes que nos ajudam a conectar, a fazer essa conexão que estamos falando hoje aqui, porque graças a redes e principalmente na pandemia, nós notamos a importância de ter conexão em casa, porque nos possibilitou fazer negócios, nos possibilitou estudar, nos possibilitou encontrar pessoas virtualmente com quem a gente não podia falar anteriormente, e principalmente as lojas, o varejo, aqui que está falando para o CDL, puderam oferecer seus serviços. E tudo isso através da fibra ótica, que é o mesmo tamanho quase de um fio de cabelo. Permitiu a gente falar com todo mundo. E aí vamos conversar um pouco mais para falar de tecnologia como 4G, 5G, 6G, inteligência artificial, computação quântica, muita tecnologia. Porque tecnologia necessita desenvolvimento, necessita aporte para isso. E aí, Fernando e Paulo, só uma pergunta. Vocês têm noção de quanto que a Nokia, que nós investimos em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 25 anos? Eu não faço nem ideia. Eu tenho de confessar o seguinte, a minha relação com a Nokia é intensa, porque eu, quando comprei o meu primeiro PT550 da Nokia, aquele tijolão cinza, eu me sentia guindado à sala de jantar dos Jetsons. E aí falei, esse aparelho eu tenho que ter comigo até o fim da minha vida. E eu tenho na minha casa guardado o meu primeiro PT550, que me possibilitou, eu sou jornalista de ofício, me possibilitou, a partir daquela conquista, fazer transmissões de onde eu estivesse, buscar a notícia com mais velocidade e transformar a minha vida profissional e pessoal em melhor. Então eu tenho uma admiração enorme pela Nokia, porque eu guardo essa primeira e grande recordação, que é o meu PT550. Mas eu não faço ideia do valor investido pela Nokia em desenvolvimento tecnológico. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, nos últimos 25 anos, nós investimos mais de 150
bilhões de euros. Para fazer uma comparação rápida, isso equivale a reformar o Mineirão 600 vezes. O Mineirão foi reformado há 10 anos atrás, então como nós estivéssemos reformando o Mineirão da maneira que foi anterior 600 vezes. É muito investimento para financiar pesquisa, desenvolvimento, e através disso nos permitiu, junto com o BioLabs, que esse ano faz 100 anos, já nos possibilitou 10 prêmios Nobel e até um Oscar. E nesse desenvolvimento nós temos muita tecnologia. Temos o laser, transistor. Aliás, nesse telefone, tu falou no PT, mas no telefone que temos hoje em dia, a pessoa que está aí dirigindo o seu carro, ou que está em casa tomando seu cafezinho com o telefone do lado, consultando, nos escutando aqui, esse telefone tem hoje mais de 15 bilhões de transistores. E tudo isso só foi possível através da pesquisa e desenvolvimento da Nokia Bell Labs. Aí criamos linguagem de programação, C, C++, Unix. O primeiro satélite, já que tu falou, Paulo, na questão do uso do telefone para comunicação, a primeira vez que foi lançado um satélite na década de 60 para transmitir voz, vídeo e televisão, foi através de um satélite desenvolvido para a Nokia Bell Labs. E agora vamos falar sobre a comunicação na Lua, porque a gente está chegando lá. Então, continuo falando da Lua um pouco mais, né? Porque eu acho que o Fernando tem muita curiosidade em saber esses aspectos da Lua, e eu vou te confessar por quê. O Fernando, ele é varejista do ramo óptico e ele já pensa em desenvolver um óculos selenita, aquele que será usado para quem pisar o solo da Lua. É verdade ou não, Fernando? Uai, Paulo. Aqui, vocês estão sendo tão saudosistas, eu vou lembrar da minha história com a Nokia, é o 6120, Paulo. Mas só que o Paulo falou de muita coisa legal do trabalho dele. Era pra jogar aquele joguinho que tinha tipo uma minhoquinha que ficava correndo. Você lembra, Paulo? Lembro disso, eu tive também o meu. Sensacional. Mas conta pra gente, Felipe. O Paulo fez essa brincadeira do óculos aí, mas se der certo, você pode fazer uma parceria comigo aqui, que nós estamos juntos. Mas a Nokia é uma empresa que realmente transforma a vida das pessoas, em vários aspectos. E às vezes a gente não tem nem ideia de onde que tem algum equipamento, alguma coisa que está ligada à empresa de vocês. Eu queria que você contasse para a gente sobre esses impactos. Quais os negócios hoje que a Nokia faz que realmente tem um impacto gigantesco na vida das pessoas? Vamos lá. É tão bom quando a gente fala de uma marca que nos traz conexão, que nos traz boas lembranças e que principalmente nos traz um quesito que é confiança na marca. Então, hoje, a Nokia está presente nas redes de comunicação 5G, na banda larga, um modem, possivelmente, que da sua casa, aí onde você está usando a sua internet, é da Nokia. Estamos presentes na vida de muitas empresas através de redes específicas que nós construímos e estabelecemos para essa empresa para que possa fazer as operações delas. Um exemplo que a gente está falando em Minas, né, que vem daí a questão da própria Vale, que tem minas que utilizam as redes celulares da Nokia para poder monitorar e fazer o controle de toda a sua operação. E além do que a gente está vivenciando hoje, tem essa questão desse projeto na Lua. Porque assim como abrigo e comida, as comunicações é uma questão fundamental para qualquer futura missão espacial ou missão na Lua. Porque os astronautas, eles não só precisarão se comunicar entre si, mas eles têm que controlar voz, fazer um controle de dados, uma série de aplicações de monitoramento de sensores, instrumentos, telemetria, saber se eles estão respirando bem, se eles estão bem ou não, estão dados biométricos que serão transmitidos. Muita gente pensa assim, que quer dizer que tu vai colocar uma rede na Lua para o astronauta poder assistir a série dele que ele não consegue assistir aqui na Terra. Né? Eu costumo dizer que a rede, é uma brincadeira isso, mas a rede realmente é para a gente ter um controle total
do que está acontecendo lá na Rua. Na Rua, quer dizer, na Lua em si, né? E aí a gente está implementando uma rede LTE 4G. Muita gente pode perguntar por que 4G e não 5G? Porque o 4G ele já está maduro. Nós conhecemos bem as propriedades dele. Se é para levar alguma coisa que funcione, tem que ser algo que funcione bem e que nós dominamos muito bem. E o 4G já está aí. Então, para levar essa rede, são feitos anos e anos de testes para que tudo ocorra bem. Então, só um exemplo. A temperatura na Lua, ela pode variar de menos 100 graus a 200 graus Celsius. Ou seja, temos aí 300 graus de variação. Se a gente aqui, quando passa de 20 graus para 35 graus, a gente já sente somente 15 graus de diferença, imagina 300 graus. Então, ter uma rede, ter equipamentos preparados para isso, faz toda a diferença. E aí, quando a gente começa nesse projeto de pensar como vai chegar a rede na Lua, é um projeto longo. Tem um período longo, porque são 5 dias de navegação, de viagem até o espaço. Mas o momento mais crucial são os 10 minutos iniciais. E por que esse momento? Porque é o momento quando os foguetes são ligados, os propulsores são iniciados, e aí a gente até vê algumas imagens que foi feita, agora treme tudo. Treme demais, chacoalha demais. Então, se o equipamento ele não tem tudo muito firme, se o equipamento não tem tudo hermeticamente selado, controlado, dificilmente ele vai chegar na Lua. Então, a gente faz vários testes. Por exemplo, a gente coloca o equipamento em centrífugas que viram muito rápido, que vibra muito, para ter certeza que tudo que nós estamos fazendo aqui na Terra vai chegar e só na Lua, porque esse equipamento ele tem que ser autoconfigurado por ele mesmo, ele tem que fazer reparos nele se for necessário, então ele anda por si só, ninguém vai fazer nada lá quando chegar na Lua. Então esse equipamento tem que ser extremamente muito robusto. E qual o grande objetivo de levar esse equipamento para a Lua? É mostrar que o que nós temos aqui na Terra funciona perfeitamente em outro ambiente. E aí, nos ambientes mais hostis que nós temos aqui na Terra, quer seja em uma mina profunda, quer seja em outros lugares de difícil acesso, esses equipamentos também funcionarão aqui. Essa é a grande vantagem, uma grande virtude que estamos levando, equipamentos que funcionam aqui, que funcionam lá e que possamos replicar depois isso aqui na Terra. E aí, aproximadamente 50 anos depois, que deve ser lá por 2, porque a gente estava lançando esses equipamentos agora, possivelmente depois de março, a gente está lançando esses equipamentos para chegar e fazer essa operação. Que a operação busca a existência de gelo. Gelo, água, e aí se a gente ler um pouco da química, é o H2O, para saber que a gente tem hidrogênio e oxigênio. Com oxigênio, para que nós possamos respirar, e o hidrogênio para fazer combustível. E aí, depois, quando nós tivermos novamente uma nova tripulação chegando, que deve ser possivelmente 2026, depois de 50 anos que o homem pisou pela primeira vez na Lua, teremos pessoas novamente lá, usando a tecnologia da Nokia. E aí também capacetes para que o controle veja em tempo real o que eles estão assistindo. E aí, quem sabe, depois, preparar a estação para poder chegar em Marte. Vamos falar um pouquinho sobre aqueles que são os consumidores do produto Nokia. Vocês tinham durante muito tempo uma proximidade direta com o consumidor final. Hoje o produto de vocês está embalado, como você falou, em uma série de produtos que nós às vezes nem vemos a marca Nokia neles. Como é que se faz para se comunicar com com o consumidor final da existência de uma empresa de tamanha importância? Excelente ponto, porque a Nokia, por muitos anos, foi uma empresa focada ao consumidor final.
que a gente chama do B2C, Business to Consumer. Hoje, nós somos uma empresa 100% dedicada ao B2B, Business to Business. Nós vendemos somente para empresas. Então, quer seja uma operadora celular, quer seja uma empresa que oferece conexão de banda larga por fibra, quer seja uma empresa que necessita equipamento para data center, que hoje a gente vê inteligência artificial chegando e necessitando cada vez mais de equipamentos, mais espaço para poder colocar equipamentos. Então a Nokia oferece esses equipamentos para data center para poder colocar nessa empresa, ou aquelas empresas que querem ter a sua própria rede privada, que não depende de outras redes para ter comunicação interna. Então, um exemplo, a gente pode pegar portos. Tem portos aqui no Brasil que já utilizam a rede 5G da Nokia privada para poder fazer todo o controle de logística das cargas, o navio quando está chegando, como transladar essa carga de um lado para o outro, até de operação dos guindastes, porque imagina o tempo que uma pessoa antes subia para ir no guindaste. Então demora-se praticamente 15 a 20 minutos para subir lá em cima. Então a pessoa tem que ir no banheiro, por exemplo, tem que voltar, né? Então a gente consegue fazer essa teleoperação hoje remotamente, da pessoa no seu lugar. Nas casas, hoje em dia, o que as empresas estão vendendo, a grande importância para nós hoje é que a gente tenha conexão em qualquer lugar da casa. E aí, qual é o lugar da casa mais importante para a gente ter conectividade hoje? Pergunta. Que vocês utilizam mais o telefone hoje em dia? Quando está em casa? Para te falar a verdade, na casa inteira, mas a sala da minha casa é talvez o ambiente onde mais se utiliza. Porque eu tô lá, chego, me sento no sofá, vou consultar redes, Pensei a minha que televisão. você ia falar no banheiro. O banheiro, hoje, ultimamente, também, mas a sala de casa, na minha opinião, a sala de casa é o principal ponto. Já o Fernando confessou que o dele é no banheiro, mas lá em casa é a sala. Exatamente, eu ia falar, as pessoas, a maioria, com estudos, seu tempo no banheiro realmente utilizando o celular. E tem que ter cobertura lá. E aí, vários fatores que dificultam, como água, espelhos, tudo mais. Então, ter uma cobertura boa em casa hoje em dia é fundamental. Então, oferecemos esse serviço para melhorar a cobertura, mas a Nokia oferece para os clientes dela, que aí fazem a venda ao cliente final, de tal modo que tu possa ter a tua conexão na sala, como o Paulo, ou no banheiro, usando o celular de forma tranquila, com a conectividade a mil. Ô Felipe, você falou assim, acho que a Nokia é uma empresa com tecnologia de ponta. Você falou de várias coisas espetaculares, né? A gente chegou a falar em conexão com Marte aqui. Mas eu queria saber aqui no planeta Terra, quais os maiores desafios vocês têm? O que hoje... Porque uma coisa que eu aprendi, quanto mais a gente cresce também, aparece problema mais difícil para a gente resolver, né? O que você entende como grandes desafios da Nokia dentro do nosso planeta? Conexão em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora. Esse eu acho que é o grande desafio, que a gente está aqui trabalhando com tecnologia para entregar e ajudar as empresas a isso. Então, comentei essa questão de Minas, que é muito difícil, né, instalar uma rede. Por toda a questão de segurança, a gente faz todo o controle em um ambiente que é extremamente hostil. Fazemos todo o controle da gestão dos caminhões, verificação se tem gases ou não. Então, por isso que uma rede completamente segura, uma rede moderna, é super importante para que a gente possa enfrentar esses desafios. Ou quer seja uma rede numa plataforma que está no mar, a não sei quantos mil quilômetros de distância daqui, onde necessita de conexão para que nós possamos ter a gestão integral dessa plataforma. E aí a gente vai, questão de computação quântica, que está chegando aí, que vai nos ajudar imensamente. Então, para ter segurança para essas redes que estarão sendo implementadas,
os desafios são enormes. E a gente, como comentei no início da questão do investimento, estamos investindo cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento para sempre entregar algo melhor para as empresas, para que a gente possa conectar realmente o mundo, para que a gente possa entregar mais conectividade a todos. Hoje, se nós imaginarmos os processos de desenvolvimento, você falou em inteligência artificial, outro dia eu terminava uma coluna minha e queria brincar com o uso da inteligência artificial e pedir uma poesia para a inteligência artificial sobre o tema que eu escrevia na coluna. E foi absolutamente surpreendente o resultado. Eu publiquei a poesia, claro, atribuindo à inteligência artificial. Mas além da inteligência artificial, em termos práticos, hoje ainda há muita queixa da possibilidade do sinal não ser igual para todo mundo, em todos os lugares. O 5G, por exemplo, no Brasil, é uma realidade ainda limitada. Quais são os próximos passos nesse desenvolvimento tecnológico? Muito preocupados, o mundo como um todo, na questão da sustentabilidade. Entregar redes mais sustentáveis, esse é o grande objetivo que nós temos. E aí, só para fazer um link com a questão da Lua que a gente falou há pouco tempo, para enviar a rede para a Lua, nós temos que pensar em equipamentos cada vez menores, equipamentos cada vez mais sustentáveis e equipamentos que possam durar mais. Esse é o grande objetivo. Então, essa tecnologia que estamos implementando lá está sendo implementada também aqui na construção dos nossos equipamentos, quer seja através de novos chips que consumam menos energia, de tal modo a tornar o mundo cada vez mais sustentável. Porque a inteligência artificial demanda e demandará cada vez mais computação, cada vez mais, falar espaço computacional, mas cada vez mais processamento computacional. Então, ter equipamentos, ter soluções que possam fazer isso de maneira mais sustentável é o grande objetivo que nós temos, porque isso é o que faz diferenciar os nossos serviços, questão de sustentabilidade, a questão de segurança, comparados a outros fatores do mercado, que cada vez necessita mais. Então, ter isso sustentável é o grande desafio que a gente está buscando. Bom, terminou o tempo? Gente, estão me sinalizando que acabou o tempo. Não pode, esse tempo tem alguma coisa errada. É preciso que a Nokia fabrique um equipamento que diminua o ritmo e a velocidade do tempo, que eu queria continuar conversando, mas muito mais tempo com o Felipe. Felipe, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Você sabe que quando as pessoas participam e deixam espaços para que a gente fale mais vezes, a tentação é convidá-lo novamente. Então tenha certeza que a gente vai te convidar outra vez. Antes de terminar, eu queria que o Fernando fizesse um resumo dessa nossa prosa. Bora lá, Paulo. Primeiro, eu acho que é muito gratificante, né? Ouvir as coisas que o Felipe trouxe pra gente e, ao mesmo tempo, assustador, né? A gente vê aí que aqueles filmes lá, dos Vingadores, né, que fala de física quântica, o Exterminador do Futuro, cada vez essas coisas estão mais próximas, né, Paulo? Mas com um entendimento, eu acho que diferente, né? A gente tem que perceber como que isso pode melhorar a vida do ser humano. E eu acho que é o que a Nokia trabalha o tempo inteiro. Tecnologia de ponta, mas com uma preocupação muito alta também com a sustentabilidade do planeta. E que a gente possa, através dessa sustentabilidade, entregar para aqueles que vêm depois da gente um país, um planeta melhor do que o que a gente vive. Felipe Garcia, ele é Head, diretor de marketing da Nokia Brasil e Cone Sul, e nos deu o prazer de conversar conosco nesse Conectamente. Muito obrigado, Felipe. Gente, obrigado pelo tempo. Fernando, não precisa ficar preocupado, não. O mundo é muito melhor e será muito melhor com a tecnologia que está chegando aí. Acreditamos no futuro melhor, estamos trabalhando para tornar isso cada vez mais real. Então vamos seguir trabalhando, desenvolvendo as tecnologias e principalmente sonhando, pois sonhos não têm limites. E somente assim conseguimos chegar a lugar nunca antes imaginado, sempre com um mundo melhor. Que tenham todos excelente semana, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Felipe.
nós terminamos por aqui essa edição do Conectamente. O Conectamente volta na próxima segunda-feira. Se você tiver crítica, opinião, sugestão, basta mandar um e-mail para a gente, conectamente@cdlbh.com.br. E esse programa, depois de exibido aqui, ele vai para todas as plataformas, para Multiprosa na CDL, para os nossos streamings, e você pode consumi-lo quantas vezes quiser. Ótima semana e até segunda-feira. Você ouviu Conectamente na CDL-FM. Oferecimento Empretec, seu ponto de virada. Inscreva-se em empretecsebraeminas.com.br.